Olá pessoal, bom dia aqui na capital baiana. Hoje chove, né? Uma sexta-feira chuvosa com grandes surpresas, aumento da gasolina, aumento do diesel, daqui uns dias aumento do gás de cozinha novamente e o governo planejando o aumento do salário mínimo para o ano de 2022, que será um aumento real, né? E eu quero fazer uma pergunta desde já, quero saber se você adivinha. Quanto será o aumento do salário mínimo para o ano de 2022? R$100? R$30? R$70? Ou R$47? Qual é a sua opinião? Se você disse, ou se você pensou em R$47, parabéns, você é um gênio, pois o governo propõe um salário mínimo de R$1.147 para o ano de 2022, sem um aumento acima da inflação. O governo, agora em 2021, já está devendo ao trabalhador R$2, porque era para ser o salário mínimo R$1.102. Mas, como não houve ainda essa aprovação da Lei 1021, certo? Foi prorrogada por mais 2 meses para ser votada aí, certo? Para dar um ponto final nesta lei. E alguns parlamentares estavam querendo um aumento de R$41, para que o salário hoje fosse de R$1.141. Mas o governo já está propondo para o ano que vem apenas R$47. Que de fato a gente só vai saber em dezembro de 2021 qual será o real aumento com a inflação daquele mês, certo? Como aconteceu no ano de 2020, tá bom? Então, olha só. O valor consta no projeto de lei das diretrizes orçamentárias divulgado nesta quinta-feira, portanto ontem, pelo Ministério da Economia. Se aprovado, o aumento em relação ao mínimo atual é de R$47 apenas. O governo federal propôs um salário mínimo de R$1.147 para o ano de 2022, segundo o projeto de lei das diretrizes orçamentárias PLDO, para o ano que vem. O texto foi divulgado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, dia 15. O último dia de prazo para envio da proposta ao Congresso. O valor de R$47 maior que o salário mínimo atual de R$1.100 e representa uma alta de 4,27% que foi dada, né, ao salário mínimo desse ano, que é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, deste ano, feito no mês de março. O número divulgado indica que o governo pretende apenas repor a perda da inflação do período, sem valorização do real do salário mínimo. A Lei de Diretriz Orçamentária estabelece as bases para a aprovação do orçamento do ano seguinte e, por isso, traz previsões dos principais indicadores econômicos. Se a inflação verificada no fim do ano for diferente desta previsão, o governo pode rever o valor durante a tramitação do próprio orçamento. De acordo com as informações do Departamento Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo deve ser referente para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários são do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Para os anos seguintes, o governo propôs um salário mínimo de R$1.188 para o ano de 2023 e R$1.129 para o ano de 2024. Esse valor é 1.229. Repetindo,
1.188 para 2023 e 1.229 para 2024. Esses valores são apenas uma referência e também pode ser alterado posteriormente, né, de acordo à variação aí, dos anos seguintes, certo? Como vocês estão vendo aí na tabela, a variação, né, dos salários no decorrer destes anos, o aumento que teve, certo? Olha só, a Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido ao menos pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. Em 2021, porém, o salário mínimo de 1.100 não repôs a inflação do ano passado. A correção aplicada pelo governo foi de 5,26%, mas a inflação medida pelo INPC somou 5,41% no ano passado. Para que não fosse ou que não houvesse perda no poder de compra, o valor do salário mínimo deveria ter sido reajustado para R$ 1.101,95 deste ano de 2021. Em coletiva de imprensa, para comentar a proposta do LDO, o secretário especial da Fazenda, o senhor Valdério Rodrigues, afirmou que não há nenhuma orientação de repor a diferença de R$ 2,00 do salário mínimo para o ano de 2021. Segundo ele, a diferença deve ser considerada na próxima reposição do salário mínimo em 2022. O secretário também destacou que o governo tem até o dia 31 de dezembro para passar a política de salário mínimo, abre aspas. Uma eventual diferença sempre foi considerada na recomposição do ano seguinte, o que efetivamente preserva o poder de compra do salário mínimo, fecho aspas. O valor do salário mínimo proposto pelo governo no ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o Índice Nacional de Preços do INPC. Esse formato foi adotado em 2020, quando a área econômica concedeu reajuste somente com base na inflação do ano de 2019. Com isso, o governo mudou a política de aumentos reais acima da inflação que vinha sendo implementada nos últimos anos, a proposta pela presidente Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso. A política de reajuste da inflação e variação do PIB vigorou entre os anos de 2011 a 2019. Mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação. No ano de 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação, porque o PIB dos anos anteriores, 2015 e 2016, teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula da proposta, somente a inflação serviu como base para o aumento do salário mínimo. Esse reajuste do salário mínimo também tem impacto nas contas públicas, pois os benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o abono salarial não pode ficar abaixo do salário mínimo. De acordo com os cálculos do governo, um aumento a cada no salário mínimo implica despesas extras de 2020 de aproximadamente 315 milhões e um aumento de R$ 47,00, portanto, representa uma despesa extra de quase 15 bilhões de reais, com um aumento maravilhoso de R$ 47,00. Não tenho mais nada o que falar. Bom dia.